Olá, amado, a abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sejam com teu Espírito hoje e sempre. Amados, o Senhor, quando nos criou, à sua imagem e semelhança, depositou em nós a mesma habilidade que Ele tinha. Uma habilidade criativa, uma força criativa para criar coisas, para estabelecer coisas por meio da fala. O Senhor Jesus, em Marcos, no capítulo 11, trouxe uma experiência para os seus discípulos através do poder da fé, através da fala. O Senhor Jesus esteve no templo e depois, quando ele estava voltando, ele passou por uma figueira e viu que aquela figueira não tinha frutos. Ele viu que ela tinha folhas, mas viu que não haviam frutos. E ele disse para aquela figueira secar. Disse que dela não produziriam frutos e que ela secaria. Está lá em Marcos capítulo 11, a partir do verso 12. Quando saíram de Betânia, teve fome, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Quando nós prosseguimos no versículo 20 está escrito que, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. No versículo 22. Sabe, amados, quando Jesus chama a atenção dos seus discípulos para este versículo, dizendo: tem fé em Deus, nós vemos que em Romanos 12:3, Paulo diz aos romanos que nós recebemos a medida de fé de Deus. Aleluia! Ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um de nós, amados, ou seja, todos que nasceram de novo, que confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, receberam a medida de fé do tipo de Deus, a fé de Deus, a mesma fé que o autor de Hebreus diz que o Senhor criou o mundo. Em Hebreus capítulo 11, no verso 3, está escrito que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É interessante que esta fé de Deus foi depositada, uma medida, a medida depositada igualmente a todos. O que diferencia a fé de uns e de outros é justamente se nós a desenvolvemos ou não. E para ela ser desenvolvida, amados, nós precisamos nos expor à palavra. Precisamos nos expor às Escrituras Sagradas. Precisamos nos expor à palavra de Deus. Na versão da Bíblia, no grego, a tradução literal do versículo que Paulo disse aos Romanos no capítulo 10, verso 17, que nós conhecemos como a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, o grego literal diz que a fé vem por relato, e esse relato vem de Deus. Ou seja, a nossa fé, ela cresce, ela se agiganta, ela se desenvolve, ela aumenta à medida que
nos expomos ao relato que vem da parte de Deus. E amados, voltando a este texto, quando Jesus estava ali exemplificando para os seus discípulos acerca da fé do tipo de Deus, do tipo de fé que é de Deus. Amados, o Senhor Jesus está trazendo uma tônica com relação ao que Salomão disse em Provérbios, capítulo 18, no versículo 20, que o poder de vida e de morte está na sua língua. Vida e morte, ou seja, palavras negativas, palavras que geram morte, palavras destrutivas, amados, matam. E palavras positivas, palavras que geram vida, a palavra de Deus gera vida. O que Jesus está dizendo e tentando explicar para os seus discípulos é que ele não amaldiçoou aquela árvore, mas ele lançou uma palavra que matou aquela árvore. Quantas das vezes nós lançamos palavras que matam, que destroem? Por isso, amados, quando Salomão disse que o poder de vida ou de morte está na nossa língua, nós, através da palavra, criamos um ambiente à nossa volta. E essas palavras, amados, elas têm poder. Nós precisamos ter a convicção do poder da palavra. Ela é tão importante, amados, que quando nós olhamos para a fundação do mundo, Deus chamou a existência através desta habilidade de falar todas as coisas. Deus disse: haja luz e houve luz. E quando Jesus disse àquela figueira que ela não produziria frutos, ela não produziu frutos. Pedro interpretou que foi uma maldição, mas na realidade Jesus disse que ela não produziria frutos. Quantas das vezes nós estamos lançando palavras, amados, que vão nos aprisionar, que vão nos manter no cativeiro, que vão, na realidade, ser incumpridas porque nós falamos de forma errada, não alinhadas com a palavra de Deus. Amados, nós podemos fazer o que Jesus disse. Jesus disse que tudo aquilo quanto em oração nós pedirmos, cremos que receberemos, se não duvidarmos no nosso coração. Quando Jesus disse aquela palavra, ele tinha convicção de que a palavra que ele estava lançando se cumpriria. Será que nós temos tido convicção das palavras que estamos lançando? Ou será que nós lançamos palavras com nossos lábios, mas o nosso coração não está convicto do cumprimento daquela palavra? Amados, Jesus disse no verso 24: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Aleluia! Amados, não vamos duvidar. Toda palavra que sair da sua boca, alinhada com a palavra do Senhor, ela se cumprirá. O apóstolo João disse, e esta é a confiança que nós temos, que tudo aquilo que pedimos ao Pai, Ele nos ouve, segundo a sua vontade. Tudo aquilo que pedimos que esteja alinhado com a palavra, com a vontade de Deus, amado, é certo que Ele nos ouve. E o prazer dEle é de cumpri-la, porque Ele será glorificado no cumprimento da sua palavra. Jesus disse no Evangelho do apóstolo João, no capítulo 15, no versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amados, para que Deus realize todas as coisas, a palavra dele precisa permanecer em nós. E nisto ele será glorificado. Amém? Permaneça firme, inabalável, indesistível na fé. Seja ricamente abençoado na prática desta palavra.
amo a sua vida, beijo enorme no seu coração.